Salve, salve, amigos do Ritmo! Eu sou Thalita Santos. E eu sou Natália Toledo. E se você está estudando, batalhando ou sofrendo com o nosso querido instrumento, esse é o seu lugar. Tá no ar o Tamborim Cast, o podcast da Escola de Tamborim. Oi! Salve, salve, amigos do Ritmo! Ih, ela tá me imitando! E aí, Thalita? E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, mas... A gente fala assim como se a gente não estivesse falando antes da gravação, né? Engraçado, se encontrou agora na esquina, né? Mas é verdade. Gente, já começa assim, esculhambado, né? No clima, né? No clima do nosso podcast, que é já a sensação do carnaval carioca, do carnaval brasileiro. Várias mensagens de vários blocos e baterias no mundo inteiro, todo mundo adorando ouvir o Tamborim Cast, pegando várias dicas, aplicando e tendo resultados. Olha que incrível, hein, Natália? Cá estamos nós, mais um episódio, já no 4º episódio, completando aí um ciclo, né? Mais de um mês, 2 meses no ar. Olha, Thalita. Que chique. E pra comemorar esse 4º episódio, eu peguei minha bendita água com gás. Se eu fosse vocês, pegavam aí, ó. Ouviram? Ó. Um brinde, tchim-tchim. Pra quem me conhece sabe que eu só tomo água com gás, água, não bebo refrigerante. Então, ó, quem quiser por aí, Thalita, eu te pego uma cerveja. Quando eu falo que eu não bebo, o pessoal fica assim, como assim você não bebe, sambista? Não bebo, gente, meu negócio é água com gás. Se eu fosse vocês, pegavam uma bebida, um petisco, um negócio. Gente. Não sei se você estiver indo pro trabalho, não vai dar, né? Mas dá pra pegar aquela bala no fundo da bolsa. Tem muita gente que ouve a gente na academia, dando aquela corrida. Teve gente falando essa semana, na última, né, do último episódio, que 1 hora e pouquinho tá ótimo, deu tempo ali, ó, de fazer uns 3, 4 quilômetros no ponto, na medida. A gente pediu, né, feedback sobre a duração do episódio. Tá aprovado, Thalita? Então, tá aprovado. Vambora então, gente. Hoje nós teremos no Floreio do Dia um tema muito interessante. Virei ritmista, e agora? E aí, Natália, e agora? Olha, a gente falou muito, né, sobre o processo de aprendizagem até chegar ao nível de ensaiar com uma bateria. A gente construiu essa linha de raciocínio, né, desde o primeiro episódio. Mas também tem a jornada até o primeiro desfile, de fato, né? É uma jornada. Tem aí muita coisa pra gente falar. É isso aí. Então, hoje, se você ainda não é ritmista, você vai entender mais ou menos o processo até o carnaval. Quando você se tornar um ritmista, para você já estar preparado e não ter muitas surpresas no caminho. Teremos também o Me Ajuda Thalita, né? Vem de longe, hein, Natália? Fala pra gente. Estamos chegando cada vez mais longe. Olha, que chique, que honra hoje no Me Ajuda Thalita. A gente tem mensagem de uma ritmista, nada mais, nada menos do que da atual campeã do grupo especial do Carnaval Paraense. Olha que legal. A Império de Samba, quem são eles? Temos mensagem de lá, conexão Rio Belém do Pará, Thalita. É isso aí. Alô, galera do Pará. Um beijo pra vocês. Tem um carnaval bem bacana lá. E a gente espera aí, conta com a audiência de vocês. E espero que a Thalita um dia esteja aí, hein? Um workshop bacana. Vamos ver isso aí. E a virada para acabar, mais uma vez, teremos a participação de um aluno da Escola de Tamborim, que vai deixar um recado bem bacana para vocês hoje, tá? A dica de quem já estuda há muito tempo, para quem tá começando. E é sobre isso. Perfeitamente. Então vambora, né? Nosso floreio do dia, partiu? Vamos florear. Bom, e aí, gente? Virei ritmista. E aí, Natália, você virou ritmista recentemente. De cara, eu já pergunto para você. Ai. Muito diferente do que você imaginava ou não? Não. Já era o que você esperava. Tive um bom preparo, uma boa preparação para o que esperar. Acho que também faz diferença se você, durante o processo de aprendizagem, você tá com um professor, um mentor, ou pessoas que você gruda, né, para colar nelas, aprender e já vão cantando a pedra. Ó, é assim que funciona, é assado, faz assim, faz assado. E eu tive a sorte de ter orientações muito certeiras. Primeira vez que eu pisei numa bateria sozinha, sem a figura da Thalita, que era minha professora, né, e diretora da Vila Isabel, eu fui assim pro mundo.
e encontrei lá a dinâmica da cozinha, do mestre, o paragadadá, que a Ana Cristina falou uns episódios atrás, o que esperar, como é que o diretor se comportava, eu não tinha a menor intimidade com ele. Parecia que eu já conhecia aquilo, não foi estranho. Porque eu fui orientada, e eu sou curiosa, eu pergunto muito o que esperar. Então, deu certo, eu estava ali pisando num território mais ou menos conhecido, não foi tão desconhecido assim. Então, esse preparo prévio é bom, indico. É legal também quando a gente convive com outras pessoas que às vezes, por exemplo, lá na oficina da tia Thalita, né, de bateria, tem gente que já desfilou e gente que nunca desfilou, né? Então, quem já desfilou dá dica para quem já desfilou. E cada um conta a sua vivência. Mas o interessante é vocês saberem que, primeiro, a gente aqui vai destrinchar o básico do que normalmente acontece com todo mundo. Mas tem coisas que acontecem com alguns ritmistas que não acontecem com outros. Então, às vezes, alguns têm uma experiência maravilhosa, outros não, né? Dependendo da escola, da administração. Tem uns que já vêm contando que, né, alguma experiência ruim. E aí a pessoa que está começando já fica com medo de passar por aquilo e não necessariamente vai acontecer. Então, a gente pega um pouquinho da vivência de cada um e vai criando a nossa história, né, nessa trajetória. Mas nós vamos começar falando do processo que todo mundo, de certa forma, passa, né? Não regra, mas boa parte das pessoas. A primeira coisa é o contato com o diretor, né, do seu naipe, né? Vamos supor, você está lá tocando tamborim, conseguiu tocar no andamento da bateria que você deseja. E aí você vai mandar aquela mensagem para o diretor daquela bateria, ou se você já conhece ele antes, já vai dar aquela sondada. Então, posso começar a ensaiar, fazer um teste, posso tentar aí, enfim, chegar no ensaio. Aí, normalmente, dependendo da bateria, cada bateria tem suas regras, né? Tem bateria que tem testes antes de entrar, tem bateria que o ritmista já pode ir nos primeiros ensaios lá para o diretor observar, tem bateria que o diretor já fala, não tenho vaga, enfim. Mas o bom é que hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem muitas alas, muitas escolas de samba, muitas vagas por aí que ficar sem desfilar é muito difícil se você souber tocar. Às vezes você pode não conseguir de cara na sua escola, na escola que você quer, né? Mas é uma questão de tempo também. Mas, a princípio, esse primeiro contato ele é fundamental. Eu não gosto, inclusive eu vou falar uma coisa aqui, eu não gosto, como diretora, de ritmista que chega para tocar sem falar. Já aconteceu comigo no início do trabalho da Vila. Tô lá, tal, com a ala, aí a pessoa chega no meio da aula e começa a tocar, não deu nem um boa noite, nem um oi, tudo bem, olá, será que eu posso tocar, posso participar e tal. A partir do momento que tem uma direção ali, você não pode pegar o instrumento e já entrar ali e tocar, não. Você tem que falar. Se eu for em qualquer aula, qualquer escola, eu vou pedir autorização ao diretor primeiro. Posso ensaiar? Posso tocar e tal? Né? Olá, tudo bem? Ou se a pessoa já fazia parte dali, chegar e se apresentar, oi, tudo bem? Eu já fazia parte aqui do trabalho, se o diretor for novo. Enfim, tem que ter esse respeito com quem está ali na liderança, né? Eu ia te perguntar isso, da abordagem. Porque muita gente te pergunta isso em caixinha, né? No Instagram, ao longo desse tempo. Você deixa caixinhas abertas e vem muitas perguntas nesse sentido. Como que eu faço para começar a tocar? Como é que eu chego numa bateria? E já te vi falando várias vezes isso, dessa abordagem com o diretor. Aí fiquei aqui pensando, então a gente manda, as pessoas podem mandar mensagem o quê? No próprio Instagram, adiciona? Ou não? Vai lá presencialmente, se apresenta uns minutos antes do ensaio, ou tudo isso, existem várias formas. Acho que o importante é realmente você entrar em contato, né? E aí pode variar essa forma, Thalita? Eu acho que se você não conhece, a única coisa que eu não recomendo é o WhatsApp, que eu acho muito pessoal. Eu acho que você manda no Instagram, se ele não responder, você vai lá pessoalmente e pergunta de boa se pode participar, se pode fazer um teste e tudo mais. Eu acho que na educação, na moral, todo mundo chegando assim, não tem erro. No máximo você vai receber, tipo assim, infelizmente não tô com vaga, não tá aberto. Ou então, não, fica à vontade, pode ensaiar aí. E assim vai. Exatamente. Tá? Mas é muito importante ter esse contato e perder o medo, tá, gente, de falar. Eu recebo muita mensagem de amigos que falam, um amigo meu tem uma vontade de desfilar na Vila. Tipo assim, as pessoas às vezes têm medo de falar diretamente comigo, sabe? Ontem mesmo um amigo falou, não, um amigo meu, ele é doido pra desfilar na Vila e fica me perturbando pra falar com você. Eu falei, gente, por que a pessoa não me manda mensagem? Na Vila não tem muito mistério, né? Mas enfim, Sim, é sobre isso. Contato com o diretor
é o primeiro passo. Exatamente. E aí, Natália, eu quero que você fale do próximo, né? Do próximo, beleza. Fez contato, tá permitido ali, vamos ensaiar, vamos começar essa temporada em busca ali, né, da concretização da vaga. Nunca é uma certeza até receber a fantasia. Também podemos falar disso. Mas beleza, primeiro passo dado, estou ensaiando nessa nova escola que eu tô chegando agora. Primeira coisa que eu já tinha também recebido essa orientação, seja de você, Thalita, seja da galera que já desfilava e eu conversava muito, era se organize, entenda onde você está chegando e o que essa escola espera de você. Organizar primeiro a função, aliás, a sua agenda em função do ensaio. Primeiro tem ensaio quando? É semanal? É toda semana? Esse é o compromisso mais fiel e inegociável que você tem para o objetivo que você tem também, que é uma vaga ali. Então, no mínimo, é ensaiar. Ensaiar com presença, com assiduidade. Então, Exatamente. acho que o primeiro passo, depois que você já fez esse contato, é organizar sua agenda, seu calendário em função daquele dia de ensaio. Eu ensaio no Salgueira toda quinta-feira. Quinta-feira, a partir de 7h30 da noite, ninguém me chama para nada. Quarta-feira na Vila, a partir de 7h30 da noite, ninguém me chama para nada. Já vai doutrinando, acostumando os seus amigos, os seus familiares, que sua agenda está fechada para qualquer outra coisa naquele dia da semana, naquele horário. É importante. Essa é uma coisa importante para você, né? Você vai destinar o seu tempo para aquilo, né? Porque quando você se propõe a desfilar numa escola de samba, por mais que seja voluntário, né, gratuito, né, que vocês sejam colaboradores e tudo mais, vocês estão ali para se divertir também, né? Mas é um divertimento com responsabilidade. Então, a gente sabe que para desfilar numa escola de samba você precisa ter compromisso, comprometimento, responsabilidade. Não é só diversão, né? Então, se você escolheu, você tem que abraçar o projeto e fazer tudo certinho. Inclusive o principal deles, que é ir aos ensaios. Um dos principais deles, que é ir ao ensaio, né? É o mínimo você se organizar para um ensaio. Só que com a galera que está começando, isso é mais tranquilo, né? O problema é a galera que desfila há muitos anos, né? A galera que... Pô, já cansei de ter gente assim... Já cansei não, já aconteceu algumas vezes, tipo assim, pô, Thalita, eu tô fazendo faculdade até o final do ano, até não sei o que, só vou poder ensaiar em janeiro. Cara, então eu acho o seguinte, se você não pode frequentar durante o ano inteiro, eu acho que você não dá para desfilar naquela escola, né? Eu acho que sua prioridade, eu falo para os meus ritmistas que têm questões de estudo, eu falo, não, a prioridade de vocês são os estudos de vocês. Aqui, escola de samba é um momento de diversão, é uma coisa à parte. A prioridade são os estudos. Então, você não pode estar na escola de samba que vai atrapalhar os seus estudos. Mas também você não vai ficar prendendo vaga para quem pode estar presente, né? Então, já tive ritmistas que saíram porque tinha que se dedicar a um trabalho ou a um projeto de estudo, alguma coisa, e depois retornaram, né? E também já vi diretores reclamando de ritmistas que, não, tem que segurar a vaga até o final do ano que fulano está estudando. Não é que... olha só, gente, não é que o diretor acha que o estudo não é prioridade, que o ritmista tem que largar tudo para estar na escola de samba. Não é sobre isso. É sobre o ritmista entender que realmente a prioridade dele é o estudo e ele não pode fazer parte daquilo naquele momento. E assim que ele puder, e se tiver vaga e tudo mais, no momento que for, ele retorna. Mas falta esse bom senso de muitos ritmistas de entender que não está podendo participar naquele momento e se retirar, né, do que ficar lá protelando. Mas durante o ano, sobre essa questão de frequentar ensaio, vocês vão ver muita diretora aqui falando, tá, gente? E uma coisa que eu falo pra galera é o seguinte, por exemplo, a Vila Isabel Mamãe é uma das melhores escolas para desfilar, porque não tem um monte de compromisso extra e o ensaio é só quarta-feira, né? Muito tranquilo. Então, o que eu falo pra galera é, gente, tá de bobeira em casa? Tá? Marcou aquele dia horário pro ensaio? Vai no ensaio. Tá aquela chuvinha, tá não sei o quê, nananã, que preguiça. Se você tem disponibilidade, vá. Sabe por quê? Porque vai acontecer no momento, você vai ter
aniversário do pai, da mãe, do namorado, da namorada, vai ter que estudar para a prova, vai ter um problema de saúde, vai ter não sei o quê. Não. Vão ter coisas ao longo do caminho que vão bater com o horário do ensaio, coisas importantes para sua vida pessoal. E aí, se o ritmista, pô, ele é presente, ele chega para mim, pô, Thalita, vai ter um aniversário, assim, de um amigão meu, não sei o quê. Eu falei, pô, vai lá, cara, vai lá, com certeza. Eu não tenho problema quanto a isso, sabe? Que tem coisas importantes da nossa vida que a gente não pode perder e deixar de participar se bater com o horário do ensaio, né? Mas para isso você tem que não queimar cartucho, não faltar à toa, né? E no meu caso é mais complicado porque, ao mesmo tempo que é bom ter só um ensaio na semana, ao mesmo tempo é ruim porque você não tem um outro dia na semana para compensar, né? Igual algumas escolas, tipo a Natália tá no Salgueiro, pô, não pude ir na quinta, mas no sábado eu tô lá, né? Para compensar. Na Vila não tem, se a pessoa não for, vai ficar 2 semanas sem ir, ou se faltar 2 semanas, vai ficar 3 semanas, às vezes quase um mês sem aparecer. Isso perde entrosamento durante o processo de conjunto, na hora que a galera tá pegando o desenho. Então, a minha dica enquanto diretora para vocês que vão começar é se comprometam, assim como a Natália falou, com o dia e horário daquele ensaio, evitem faltar por qualquer motivo à toa, para que você possa ter cartucho para quando você tiver de fato um motivo importante para faltar, você usar aquilo. Sim. Né, Natália? Sim. Porém, eu já me empolgo. Eu tenho que falar de 3 datas, agora 4. Gente, isso tudo que eu tô falando é aplicando ao Carnaval do Rio, tá? Mas aí cada um vai aplicando a realidade da onde tocar. Agora nós temos 4, né? 4 datas que pra mim... 4 não, 5, tá aumentando, ai meu Deus. 5 datas que pra mim são inegociáveis. Não tem que chegar pra mim e falar, Thalita, eu tenho não sei o quê, tenho não sei o que lá, tenho aniversário de não sei quem, tenho não sei o quê. Pra mim não dá, porque você começou o processo lá atrás, lá no início do ano, sabendo que tem 5 compromissos que você não pode faltar. Setor 11, que é um ensaio extra da bateria aqui na Sapucaí, né, que é o primeiro ensaio que a bateria faz na Sapucaí antes do Carnaval. Os 2 ensaios técnicos, que são mega importantes. O desfile. E o 5º é se tiver campeãs. Essas datas é fundamental, a não ser que aconteça uma coisa de última hora. Pô, já aconteceu no ritmista meu ficar preso no trabalho, não conseguir sair. Ritmista que ficou doente. Coisas assim, muito extremas mesmo. Fora isso, e desfile não tem, só se a pessoa estiver dura em casa, muito doente, senão não tem desculpa. Então, tem que se programar, são datas muito importantes para todas as baterias. Fala você, Natália. Eu acho que muita diretoria, muita gente dá já esse papo, dá essa letra no primeiro dia, né, de ensaio e já fala, ó, galera, é assim que o trabalho funciona, temos os ensaios semanais, temos essas datas inegociáveis, mais importantes para o calendário, mas eu acho importante também a gente, quando está chegando numa escola, entender, e entender, assim, perguntando, porque não é imaginando, às vezes fica desalinhado nesse sentido. Quais são os compromissos que aquela escola espera do seu ritmista? Não só os oficiais, mas os extraoficiais e os que já são parte da rotina e da história daquela escola. Exemplo, Salgueiro, que tem o seu samba aos sábados sempre, desde sempre. E outras, muitas, claro. Portela tem o seu calendário fixo, tem feijoada, tem um monte de escola com calendários além, e calendários importantes e fixos, além do ensaio de bateria semanal e dessas datas que a Thalita acabou de mencionar. Então, se você está querendo entrar para aquela comunidade através da bateria, né? Você está querendo entrar para aquela escola, é importante você entender que compromissos aquela escola exige de você, como é que funciona, existe escala, não existe, é óbvio que acaba sendo pesado, então cada escola vai tentar minimizar isso da melhor forma, ou não, podemos debater isso, mas é importante. Quando eu entrei no Salgueiro, por exemplo, eu pude me inteirar ali como que a banda toca e se você está disposto a fazer parte desse trabalho. Isso também é uma coisa dita por lá.
todo mundo sabe como é que funciona aqui desde sempre. Então, se você quer fazer parte da ala, você sabe quais são os compromissos que a escola espera de você. Além do ensaio técnico, além de setor 11, do desfile, obviamente, mas... Os convidas. Temos convidas, temos os convidas não só que o Salgueiro convida, né, mas que é muito convidado também, e várias escolas são convidadas, isso está cada vez mais forte, né, nos calendários anuais do Carnaval, esse intercâmbio, esse intercâmbio de bateria de escola. Então é importante, é bom se certificar já no início da temporada e você se programar em função daquilo. Fazer o que é possível, né? Exato. E negociar já, deixar dito com o teu diretor, com a galera, qual que é a tua disponibilidade, se faz sentido a tua permanência ali ou não. Agora, Natália, uma coisa que muita gente, você passou e muita gente deve passar, né? Ou já passou ou vai passar, né? O questionamento da família e dos amigos sobre essa dedicação toda ao carnaval. Muita gente não entende. Eu já tive vários amigos, pô, não, Thalita é só viradouro, não sei o que, nananã. As pessoas até param de te chamar para eventos sociais porque acham que você só tá lá na escola de samba, que não sei o quê. Você vai ouvir de várias pessoas, né, que a gente só tá ali e tal, e as pessoas não entendem, né? É uma escolha, né? É uma escolha. Na verdade, que a gente faz. E mesmo que as pessoas não entendam, você tem que seguir o seu propósito, o que você acredita que faz bem a você, né? E é uma dedicação mesmo, principalmente falando de bateria, acho que mais do que os outros segmentos coletivamente, né? Os menores, casal, enfim, comissão de frente, vai ter o seu trabalho árduo também, desde cedo, mas como são menos pessoas, em grande número, a bateria começa muito cedo, então exige essa escolha nossa, essa dedicação desde cedo. No geral, né, pelo menos ali em agosto, segundo semestre, já está todo mundo com certeza ensaiando. Então, quem não é do mundo do samba, dos desfiles, fala, oi? Mas o carnaval tá muito longe. Mas não, o carnaval já começou faz tempo, começa nem um mês depois que o desfile acontece. Mas isso, são uma escolhas. coisa... Não, e é interessante só a gente falar o seguinte, eu gosto de falar pra galera, que a gente conversou sobre isso esses dias, eu acho, que, na verdade, é porque as pessoas não entendem porque elas não estão sentindo a energia que a gente sente, né? Pode ter certeza que se uma pessoa está se dedicando a uma bateria, a uma escola de samba sem ser remunerado, pode ter certeza, porque tem um retorno ali, não só para nossa saúde mental, mas também para nossa alegria, para nossa autoestima, para nossa, enfim, para nossa felicidade. É uma coisa muito boa, né, de energia mesmo que a gente recebe. Então, se a gente está ali, pode ter certeza. Você talvez não entenda, né? As pessoas de fora talvez não entendam porque não estão sentindo a mesma coisa. Mas a gente de dentro está sentindo, Sim. sabe? Então, quando você tiver um amigo, alguém ali muito entregue e tal, saiba que se ele está ali é porque ele... Não estou falando que é regra, não, mas a maioria das pessoas estão muito felizes por estarem ali. Né? Se ainda estão ali é porque tá fazendo bem. E se você é uma dessas pessoas de fora e tá ouvindo a gente, segura que no final desse floreio a gente vai trazer mais informações sobre isso, depoimentos que quase todo mundo fala sobre, acaba caindo no mesmo ponto. No final tudo vale a pena. A gente separou aqui uma brincadeira do que é bom, do que é ruim, vamos ter. E no final... estamos todos falando sobre a mesma coisa. Segura, vem aí. Vamos voltar aqui a falar o nosso checklist, assim, da jornada do ritmista. Viramos ritmista, aprendemos tamborim, já entendemos como funciona, então, o calendário da nossa escola, os compromissos que a gente tem que assumir, já tudo alinhado com o nosso diretor. Que mais? Tem uma parte que a gente pode ter falado até no início, acho que é importante de alguma forma, porque o tamborim é um instrumento que a gente traz de casa, né? A gente tem o próprio, não é aquele que a escola vai fornecer, o que a gente vai pegar todo o ensaio com a escola. Então, esse é um cuidado importante que, na verdade, muitos professores já orientam desde o estudo, quando você está se preparando, porque você treina, você se prepara já num instrumento adequado, mas acho que é importante de falar, de ter
um instrumento adequado ali para você estar ensaiando e passar por toda a temporada, seja o próprio tamborim, seja a baqueta. É uma eterna perseguição, né? Ah, baqueta, tem muita gente que troca, não sei o quê, qual que é a baqueta que funciona para mim, qual que é melhor. Enfim, é um ponto de atenção, né? Para ter aquele checklist mental também. Virei ritmista e agora tenho um instrumento que vai me ajudar nessa jornada a me desenvolver. É bom pensar nisso também, né, Thalita? As pessoas acham que isso pode ser uma coisa meio óbvia, né? Uhum. Mas cada vez mais eu aprendo que não tem nada que seja óbvio para todo mundo, sabe? Uhum. Sempre tem alguém que não sabe dessa informação. E essa é a nossa missão aqui, né? E tem gente que às vezes chega no ensaio com uma baqueta assim que ninguém mais usa em bateria. Tem gente que chega com um tamborim de plástico, um tamborim de acrílico. O de acrílico não tem problema se estiver bem afinado. O risco do acrílico é que ele pode vir a quebrar, né? Eu já conheci pessoas que pessoas que tiveram tamborim de acrílico e aí, conforme eu ia passando o tempo, ia afinando e apertando, o corpo não ia aguentando, aí ele ficava rachado, chegava a quebrar, né? Tanto de acrílico quanto de plástico. Então, principalmente a galera que está muitos anos sem tocar, quando resolve voltar a tocar, volta com um tamborim, uma baqueta que tocava 20 anos atrás, né? Enfim, tudo isso influencia na sonoridade, né? E hoje em dia a maioria usa tamborim de aço, algumas escolas ainda têm tamborim de alumínio também, então é entre esses dois aí, sabe? E é sempre bom dar uma investigada, qual tamborim se o diretor tem alguma preferência, se tem alguma padronização, mas no geral é isso aí, aço ou alumínio, não cheguem com tamborim diferente disso não, tá? Baqueta é pessoal, mas tem ala que o diretor padroniza a quantidade de hastes, 3 hastes, 2 hastes, tem lugar que não pode de uma haste, enfim, que influencia no conjunto. Nada disso porque o diretor quer, que ele acha melhor. Não, porque tem uma característica ali envolvida, né, na sonoridade que ele quer tirar daquele conjunto, daquela ala, né? Então, escolher o instrumento, o material é muito importante. E aí, inclusive, tem que falar uma coisa muito bacana, que sempre me perguntam, Thalita, qual o tamborim ideal para iniciante? Gente, não existe tamborim para iniciante, existe para a finalidade que você quer. Eu quero tocar em escola de samba. Compra lá logo um tamborim de aço, que é o que tá todo mundo usando e pronto. Seja você vai começar a aprender daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, está começando agora, não importa. Tem para finalidade, não para nível, né? Iniciante, intermediário, avançado. Se você quer gastar uma vez só, já investe no tamborim de aço, que é o que você vai usar nas baterias. A não ser que tenha uma bateria que tenha a padronização no tamborim de alumínio. Aí você já vai procurar saber antes ali, de acordo com o lugar que você quer tocar, e aí vai comprar um de alumínio, sabe? Mas é entre esses dois aí, não inventem moda não, hein? Boa. Boa. Outra coisa que eu acho legal falar, que não é obrigatório, mas eu acho bom, da minha visão. Mas você adora, inclusive, né? Mas eu adoro. Natália é muito viciada, gente. Ela sabe mais desenho que eu. Se familiarizar com o repertório da escola. Foi me dito, foi me ensinado, e eu vejo isso, né, nesses últimos 2 anos, de que o que é cobrado da gente enquanto ritmista é o desenho do ano, é o trabalho do ano, é ali que a gente tem que entregar. Na hora de memorizar, na hora de entregar a técnica necessária para o que vai ser apresentado durante o desfile, na avenida. O primeiro, o top 1 ali, o primeiro, né? Exato. Prioridade. Exato. Mas, principalmente se você tem uma escola com vários compromissos, ou pelo menos na disputa de samba, que é comum a qualquer escola, até as que tem disputa curtinha, as que tem menos calendário extra, se familiarizar com o repertório da escola, mais do que um interesse, uma curiosidade, um desafio, é quase que um respeito, sabe? Você tá fazendo parte ali, você tá querendo entrar para uma família, para uma comunidade que tem, poxa, uma história, e tem seus clássicos, e tem seus campeonatos, então aqueles sambas vão ser tocados. Então, no mínimo, se familiarizar, entender, se você é totalmente de fora, entender qual que é a história musical
e de samba daquele lugar. E, tratando-se de tamborim, sabemos que cada samba vai ter ali seu gueri-gueri, seu desenho. Quanto mais antigo, desenhos mais simples, né? Vieram ali de uma evolução na elaboração assim dos desenhos, da técnica. Quanto mais recente, aí você já procura saber quais que são os que tocam mais. Então, é legal, assim, para falar bem do raso, pelo menos familiarizar, se quiser aprender um ou outro. Agora, falando mais ao fundo, aprende todos os desenhos mesmo, estuda, eu adoro, eu faço listinha. os campeonatos, para começar campeonato, vai tocar com certeza. Então, na minha cabeça, eu tenho que aprender os desenhos campeões. Boa. Então, boa dica. Se a escola tem muitas estrelinhas, mais trabalho. Se tem menos, dê o check ali rapidinho nos campeonatos e aí procurar saber. Tá, então não foi muito campeão, mas e aí? Quais são os sambas que são os campeões do povo? Aqueles que sempre tocam e aqueles que ninguém gosta, mas toca assim mesmo. Enfim, os que mais tocam, acho legal a gente saber, aprender. Tamborim tem esse a mais do que os outros instrumentos, a não ser o chocalho também, né, que tem mais desenho do que os outros instrumentos, mas em relação à cozinha, a gente tem que botar a memória para trabalhar, é um desafio, faz parte do estudo e vai desenvolvendo habilidade. Então, o que eu tinha colocado aqui para a gente falar era isso, no mínimo se familiarizar com o repertório da escola, mas se você é mais hardcore, fazer listinha dos desenhos mais importantes e começar a estudar e decorar todos. E com o tempo isso vai ficando natural. Quanto mais você frequenta, mais isso vai se memorizando de uma forma orgânica, não é tão sacrifício assim. E é muito legal, porque você faz parte de uma forma mais intrínseca mesmo. Você se sente mais parte daquilo ali que você está chegando pelo primeiro ano, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. É verdade. Lá na vila, a galera nova da casa, né? Os ritmos que eu tô formando da casa, eu já vou passando uma ordem. Já começa a aprender 2013, que é um clássico da Vila Isabel, que toca em todos os lugares sempre. Isso sem falar de Kizomba, né? Que é um clássico, é o clássico dos clássicos, né? E ainda se o cara precisar tirar um tempo para estudar, estuda já, e 2006 também, né, que é o campeonato, mas Kizomba ainda é um desenho muito fácil, que você consegue pegar ali na hora até. Os outros já tem um pouco mais de informação, então peço pra galera já começar com os que tem mais informação, e aí depois ir para os mais fáceis, né, ali dos campeonatos. E depois os outros que são muito tocados. Mas tem um detalhe, né, as escolas que tem o famoso sambão, né, aquele samba comercial, como Salgueiro, Mangueira, estão sempre tocando o ano inteiro os sambas antigos, né? Então mantém vivo ali. As escolas que não têm isso, não tocam muito, às vezes você fica semanas, meses sem tocar um samba, aí do nada, antes do ensaio, a escola resolve ressuscitar aquele samba ali, e aí você, caraca, como que é mesmo? E aí rola aquele esquecimento, né? Então é complicado, mas também é importante, né, a galera que está chegando e aprendendo, principalmente se você vai abraçar aquela escola, vai viver naquela escola, porque você está ajudando a manter viva, né, a memória dos desenhos de tamborim, né? Isso é muito importante, porque a gente vê muitas alas aí colocando qualquer desenho, ou às vezes não tá o desenho original e tal, justamente porque não foi passado, não tinha mais ninguém tocando, então fica difícil. É claro que a gente mantém o meio termo, né? Às vezes a escola puxa um desenho, um samba de 1900 e não sei quando, que ninguém lembra, aí tipo, 2 pessoas da aula lembram, a maioria não lembra, você tá numa apresentação, vamos reto, né, fazer o quê? Pra não ficar aquela coisa toda suja, então só 2 tamborins tocando e ninguém ouvindo, né? Então a gente vai equilibrando a cada lugar, mas o ideal, claro, principalmente considerando que você vai tentar a vaga já na sua escola do coração, ou numa escola que não seja do coração, mas que você vai abraçar e quer permanecer, procure aprender os sambas mais, principalmente começando pelos mais tocados da escola, depois outros que tocam durante o ano, nos shows, nos convidas, enfim. E agora temos o esquenta da Sapucaí também, né? Agora tem 10 minutos de esquenta, as escolas estão tocando samba antigo, então faz parte do processo aprender isso aí. Muito bom, muito bom. O que mais? E também, gente, uma coisa que eu falo pra galera, e muita gente tem vergonha,
que é pedir feedback para o diretor. Quando você entra pela primeira vez numa ala, às vezes tem diretor que deixa você ensaiar. Aí você vai ensaiando. Aí o diretor não falou nada com você. Você vai ensaiando. Ele não fala nada, só deixa você ensaiando, te dá camisa, te dá carteirinha e vai ensaiando, vai ensaiando, vai ensaiando. Quando chega na reta final, às vezes fala assim, o diretor vira para você e fala assim, poxa, infelizmente você não está apto para desfilar. Aí você o ano inteiro ali tocando, achando que está fazendo tudo certo, mas na verdade você tá fora, meu filho, tá cortado, não vai desfilar. E isso é uma falha de muitos diretores que deixam a galera ensaiar, não dão feedback, tá? Alô, meus amigos diretores, muitos vacilam nisso, né? Deixa a galera ensaiar sem falar nada para chegar na reta final querer cobrar, falar que a pessoa não tá apta. Aí vocês estão de sacanagem, né? Então, o certo na parte do diretor é desde o início deixar claro, observar a pessoa e falar, tá faltando isso, isso e isso. Você só vai poder entrar de fato na aula se você cumprir isso, isso e isso. Do contrário, não está na aula, mas você pode ensaiar para você continuar buscando. Deixar tudo claro para a pessoa, né? E tem gente que realmente não fala, que eu já sei de várias histórias do tipo que só avisam às vésperas do ensaio técnico que a pessoa não vai desfilar. Entende? Isso aí é a maior sacanagem que tem. Então, para prevenir isso, você que está chegando, não conhece o diretor, o trabalho, né, que você quer entrar, já entra e ensaia. Aí, já no segundo ensaio ali, já pergunto... Aliás, você entrou, já fez o primeiro teste ali, no primeiro ensaio, você já... Se o diretor não falar nada, você fala, e aí, o que você acha? Eu tenho chance? Eu preciso melhorar alguma coisa? O que eu preciso para conseguir, sabe? Chega e pergunta mesmo, na cara de pau, sabe? Sim. Aí passa dali um mês ali, o diretor não falou nada, não deu nenhum feedback, pergunta de novo. E aí, você acha que eu melhorei? Como é que tá? E tal. A melhor coisa que vocês podem fazer, gente, é manter esse contato, porque para não correr risco, porque tem um monte de gente meio maluca por aí. Eu, no especial, né, tentando vaga, assim, eu tive contato com 2 diretores, né, Thalita e Pablo. Thalita, como é minha professora, eu não tive essa preocupação, não tenho nunca, porque eu sei que qualquer coisa ela vai falar. Então, é um feedback permanente, eu acho. Existe esse lugar. Mas o Pablo, não. Desde o início eu falava, Pablo, me diz, o que você acha? O que tá faltando? O que pode melhorar? E aí? Até porque eu cheguei no Salgueiro também, com vagas fechadas. E aí eu tava ali na insistência de aprender, de viver aquela experiência, de no mínimo fazer contato e viver a minha escola. E já era o meu maior presente. Se por acaso abrisse vaga, eu tivesse apta, lindo, maravilhoso. Mas durante esse momento, enquanto eu tava ali querendo fazer parte daquele ambiente, viver aquilo, eu perguntava muito pra ele. E aí, Pablo, o que você acha? O que falta? O que não falta? Aí ele falava comigo. E a gente ia tendo essa troca, muito motivada por mim, porque é do meu interesse. E continua sendo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas não é só nesse primeira tentativa, primeiro contato com uma escola, com uma agremiação e primeiro ano como ritmista daquele lugar, seja em que etapa for, né, do seu processo de aprendizado. Às vezes você é um ritmista experiente, você está pela primeira vez numa escola XY, sem conhecer o diretor, sem ter nenhum contato. Acho que tudo que a gente está falando aqui é válido para todo mundo. Mas provocar isso, e principalmente quem está chegando aqui, quem é aluno, quem está vindo de um processo de aprendizado, ter muito em mente que é muito bom a gente saber o que falta, onde é que a gente tá. Às vezes você tá tocando direito, mas o diretor tem uma visão do trabalho dele que ele gostaria de te encaminhar e te orientar para um lado, para o outro. Então, só falando mesmo, perdendo essa vergonha, abrindo esse diálogo, esse espaço mesmo de diálogo aberto, eu acho isso sensacional, sensacional para a ala, para o diretor, porque eu vejo vocês tendo mais abertura e espaço para direcionar o trabalho de vocês e moldar o ritmista e formar o ritmista da forma como vocês querem, e pra gente, que vai só evoluir sempre. Então, gente, diálogo aberto, abre essa portinha do diálogo com o seu diretor e só vai. Pede feedback,
a todo momento, principalmente nesse primeiro ano, em se tornando ritmista de fato, em busca da tua vaga, desde o primeiro ensaio até o último ensaio, até você pegar a sua fantasia. E aí, Pablo, meu querido, um beijo pra você, se você estiver ouvindo a gente. É um querido, Pablo. É um desses, assim, educadíssimo, amor de pessoa. Ninguém precisa ter medo de chegar no Salgueiro. Pode ir lá conversar com ele, que ele é um cara nota 1000. Natália, pergunta: depois que você se tornou ritmista, você deu adeus à sua vida social? Ai, que pergunta difícil. Oh. Não, brincadeira. Eu acho que no primeiro ano, sim, porque eu me dedicava muito, principalmente quando ainda não estava certa, assim, das vagas. Eu ia aos sambas que eu era escalada e aos que eu não era escalada também, né? Quero mostrar ali meu interesse de fazer parte. Então, rolou uma renúncia maior. Ano passado foi meu primeiro no Salgueiro, né? Agora, na segunda temporada do Salgueiro, não. Aí eu já organizei a minha escala, já programei até o carnaval, já tá no meu calendário. E no meu calendário compartilhado com o meu marido e compartilhado com amigos que não são do samba, de buscar mais esse equilíbrio. Porque dá pra ter previsibilidade, existem os compromissos extras e tal. Mas, faz parte da minha vida. E isso é um compromisso social. E eu faço amigos e aumento o meu círculo de amigos também nesse universo. Mas dá pra ter. Olha, quando chega o verão ali, final do ano, início do ano, a coisa aperta, né? Vai ficando mais animado. Aí realmente você dá um adeuzinho, dá um stand-by, dá uma pausa na sua vida social. Fala, galera, chegou o carnaval, né? Aquela época, não posso ter ensaio, não posso ter ensaio, não posso ter ensaio, não posso ter ensaio extra. Tem mais um ensaio. Temos a clássica blusa que todo ritmista adora usar, não posso ter ensaio. Mas a gente leva na brincadeira, dá super pra equilibrar, pra administrar todos os pratinhos e pra viver a melhor época do ano mergulhado mesmo, porque janeiro, fevereiro é carnaval. É sobre isso? Janeiro e fevereiro, ó, gente, realmente, não vamos ver muito. Né? Dá pra rolar um almoço, mas de noite tem compromisso, então, assim, realmente. Assim, eu tô assim. Quanto mais escolas você Tem isso ainda. ensaiar, aí você não vai ter vida nem social, nem nenhum tipo de vida. Entende? Então a gente recomenda você não tá em muitas escolas, porque chega janeiro ali, todos os diretores vão cobrar muito ao mesmo tempo, porque todo mundo está querendo o quê? A nota 10. Então, quanto mais escolas você pega, mais cobrado você vai ser na reta final. Não estou falando que é para te falar uma escola só, não. Eu acho que você tem que avaliar o quanto você pode se dedicar, sabendo que na reta final é mais puxado ainda. Tem ritmista que ensaia de domingo a domingo na reta final, né? Porque tem muitas escolas do acesso que precisam, né? E aí seguram a vaga para a galera chegar só na reta final. Mas tem que ensaiar em algum momento. Você não vai para a avenida sem ensaiar. Então, na reta final, todo mundo cobra. Grupo especial, grupo de acesso, e daqui a pouco você está todo dia na rua. Haja dinheiro, haja... Nossa Senhora. Então, assim... mas se você tem disponibilidade, pô, vai, se joga, se você gosta. Não sou contra, não. E até porque muita gente precisa, né? Agora, para você não chegar na reta final reclamando pra caraca, pô, não sei o quê, nananá. Então, no ano seguinte, se controla e não faz isso, entendeu? Para você viver um processo saudável de acordo com o que você pode cumprir e o que sua saúde mental permite, para você não chegar lá reclamando, cansado. Tá bom? Perfeitamente. E aí chegamos nessa época de ouro. E é a época que tem a distribuição de fantasia, né, Thalita? A gente colocou aqui também para falar sobre isso, que é um ponto importante para quem virou ritmista se atentar e cuidar. Por quê? Vamos lá. Você é ritmista, pato novo, começando agora, vai pegar sua primeira fantasia. Primeira coisa, se você não tiver numa escola que dá fantasia na hora do desfile, que aí não tem erro, Tem não tem isso problema, aí ainda. não dá, que acontece muito, ali na curva do setor 1, ali, chegou a fantasia, veste aí o que tem, vai lá. Se você pega, nem que seja um dia antes, vista a bendita fantasia. Por quê? A galera mais antiga, mais raiz, nem veste mais, deixa para vestir no dia, deixa para vestir lá na Sapucaí, pegou a fantasia lá no saco
e aí só abriu lá na Sapucaí para vestir, né? Aí essa galera, tem uma galera que às vezes dá tudo certo e às vezes passa um perrengue, fica atrás, fulano, tem que trocar não sei o quê, não sei o quê. Então, você que está começando, a gente recomenda, pegou sua fantasia, se não foi lá na hora na Sapucaí, veste ela em casa, veste ela antes, vê se tem alguma coisa caindo, vê se tem alguma coisa apertada, vê se o sapato coube, porque aí você tem um mínimo de tempo se precisar. Caraca, o sapato não entrou, e agora? Entrar em contato com o diretor, ver se tem um sapato maior, ou ir numa costureira, fazer uma bainha, reduzir, ou se precisar aumentar, a calça não está entrando, como é que eu vou fazer e tal? Não deixem para descobrir isso lá na Sapucaí, não. Tentem fazer antes. Outra coisa, cuidem da fantasia de vocês, que ela é o passaporte para desfilar. Não adianta você ensaiar o ano inteiro, aí dá o mole de largar a fantasia de um lado e vai conversar com fulano, quando olha pro lado, já se perdeu, já era a fantasia. Ou perdeu um né? Então, pedaço, né? Porque às vezes não deixam desfilar com ela incompleta. Boa, um detalhezinho boa. que vai te deixar fora. Ainda tem isso, porque as fantasias às vezes têm várias partes, né? Tem munhequeira, tem cabeça, tem joelheira, tem não sei o quê, nanana. Tem um monte de negócio, pecinha pequena. E aí, quando você pega a fantasia, às vezes fazem um checklist, né? Olha, tá tudo aí, o babado, a calça, a blusa de baixo, que não sei o quê, várias peças. Se você perde, corre o risco de você não entrar na avenida. Então, tenha tudo isso em mãos, deixa a fantasia sempre com você. Se você não tiver com a fantasia em algum momento, tem que deixar com alguém de muita confiança, que não vai sumir nada, não vão pegar nada, tá? Porque senão, ó, só senta ali da beira do valão e chora, não vai desfilar, tá? Então, cuidado, tanto experimentar a fantasia antes, quanto cuidar dela como se fosse um filho seu, até você vestir ela e entrar na avenida, porque é isso que vai garantir o seu desfile. Não, Natália, você experimenta suas fantasias? Mas é claro, experimento, se possível ali na quadra mesmo, para não ter, principalmente sapato, né? Evita a fadiga, já coloca, vê se tá certo, para não precisar botar meia, se tiver grande, para preencher o calçado, a sapatilha. A escola de samba adora uma sapatilha. Se tá confortável, se não tá, e vai tentando a solução ali na hora. Se não der, leva para casa, faz tua gambiarra, vê que tipo de gambiarra dá para fazer que não prejudique, obviamente, o visual e que não vai te deixar de fora, dependendo do que você fizer, vai te prejudicar, e é isso, fica sempre em contato, e conversa com o diretor, conversa com a escola, conversa com os colegas, não vai resolver sozinho esse problema da sua cabeça, que pode não estar indo pelo melhor caminho e vai te atrapalhar lá na hora de desfilar. Olha, um dia eu tenho que trazer pessoas aqui para contar os perrengues, Verdade. Né? Tem cada história. Os causos, as histórias, os desesperos. Acho que vai ser legal. Vamos ver isso aí, hein? Vamos. Bom, e outra coisa, gente, que é na hora de desfilar, o ritmista, né? Principalmente do tamborim ali, de vários naipes, né? Mas trazendo para o tamborim, o diretor tem uma coisa que se chama mapa, que é a posição dos ritmistas ali dentro da ala. Quem vai ficar na ponta, quem vai ficar no corredor, na primeira fileira, na segunda, na terceira. Ele monta de acordo com o material humano que ele tem, as personalidades, né? A pessoa que é mais segura, a pessoa que é mais insegura, a pessoa que está mais firme, a pessoa que toca muito baixo. O diretor vai equilibrando e montando o mapa, né? Estrategicamente. E aí, o ideal é você estar preparado para tocar independente do lugar do mapa. Você tem que sempre buscar isso. Tipo assim, não, estou preparado para tocar em qualquer lugar. E não escolhe o lugar no mapa, não. É o diretor que escolhe, né? E também não é para vocês se esconderem. Vou ficar aqui, ó, bem entre fulano e fulano, ninguém vai me ver, vou tocar ali. Não, gente, o diretor escolhe aonde cada ritmista vai ficar. Cabe a você estudar sempre para evoluir, para estar preparado para estar onde o diretor escolher. Entenderam? Até porque o mais importante é desfilar. Exato. Mas não se escondam, não tentem ficar ali na meiuca, buscando se esconder, sabe? Sempre procurem evoluir para você estar preparado para qualquer situação. Né? Porque às vezes você toca bem, mas você passa muita insegurança. Às vezes o diretor pode te botar num lugar bacana para ele, no caso, né? Bacana é desfilar, não importa o lugar. Mas às vezes o diretor precisa de uma pessoa no seu perfil tocando numa posição X.
mas aí ele não pode porque você está muito inseguro, que você não quer, não sei o quê. Então, esteja preparado para qualquer situação. Acho que a ideia aqui pra gente finalizar essa primeira parte do floreio é assim, não se escolhe lugar no mapa, né? Aprendi isso, mas dá pra escolher não se esconder. E fechando essa jornada que a gente passou aqui, do que pensar, como se preparar, virei ritmista e agora, passando por tudo isso, escolher continuar não se escondendo para o próximo ano, e o próximo, e o próximo. Beleza, virei ritmista, já desfilei, acabou? Não, acabou não, continua evoluindo, sempre vai ter coisas novas, vivências diferentes, e a gente, como pessoa e como ritmista, tecnicamente, consegue evoluir sempre, né? Então, cada ano é um novo ano, e eu acho que tudo que a gente falou aqui é renovado, pelo menos na minha cabeça, é assim que eu penso, e vou renovando, feedback, compromisso, aprender os desenhos novos, me desenvolver para tocar cada vez melhor, e estar pronto para onde o diretor quiser que eu fique. Então, essa ideia de não cair na zona de conforto, né, que eu vejo também muitas pessoas falando, é uma resenha que existe de ritmistas experientes que estão na zona de conforto. Então, eu, quando aprendi tamborim, quando comecei a aprender, entrar nesse universo, e eu via muita gente falando isso, pensando, não, eu não quero estar na zona de conforto, esse lugar eu não quero estar. Então, esse pensamento eu levo comigo. Então, acho que é importante a gente colocar aqui também nessa listagem de, beleza, viramos ritmistas, somos ritmistas, não na zona de conforto, bora lá, sem se esconder. A gente falou sobre quanto tempo leva para aprender a tocar tamborim, né? No último episódio. Se você não ouviu, volta aí um episódio e escuta, que é justamente isso. A gente desfila no primeiro ano, mas não significa que a gente já aprendeu e já está tudo certo, não. A gente continua evoluindo. Muita gente toca há anos e continua evoluindo. Eu continuo evoluindo. Sempre vejo alguma coisa para onde ir, para onde melhorar. Então, não caiam na zona de conforto porque desfilou. Muita gente faz isso, cai na zona de conforto e não estão tocando nada. Infelizmente, eu fico triste, né? Aí depois muda a direção da escola, começa o desespero. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Então, procurem estar sempre evoluindo para vocês estarem preparados para tocar em qualquer lugar, né? Para vocês poderem escolher o lugar que vocês querem tocar, né? E não aonde vai rolar, né? Enfim, não caia na zona de conforto por conta de um desfile. Continue evoluindo. Exatamente. E aí, encerrando essa primeira parte que a gente está chamando aqui do floreio, preparamos aqui uma interação especial. Agora é a vez de vocês. Pedimos a opinião, o lado bom e ruim de tudo isso que a gente está falando. Eu acho até que essa segunda parte, esse grande finale do nosso floreio do dia, merece um floreio de novo. Alô, edição? Mais um floreio pra gente? E vamos a eles, os nossos ouvintes, participantes, com muita interação aqui, através da nossa caixinha. A Thalita abriu essa caixinha lá no Instagram dela e perguntou, né, Thalita, qual que é o lado bom e o ruim de ser ritmista? Muita gente hablou. É isso aí. O Matheus colocou: bom, me sentir mais vivo fazendo parte do que eu gosto. Ruim, panelinhas. Nossa, já foi logo na polêmica. E aí, Natália, você vê panelinhas? Tem, né? Tem? Panela. Tem panela. Tem, né? A gente vê. Vê, participa, fica de fora. Tem tudo. Vê, participa. Cada um tem sua panela. É isso aí. Tem, né? Mas é isso. É ruim quando é uma panelinha que acaba realmente excluindo todo mundo e agindo de um jeito diferente. A gente brinca falar de panelinha, que é o nosso grupinho, fechamento, quando você tem mais afinidade. De uma forma ou de outra é uma panelinha, mas existe a panelinha saudável e a não saudável, né? Panelinha de afinidade, né? Isso. E uma panelinha totalmente negativa que realmente vai atrapalhar o trabalho de uma ala inteira, de um coletivo, porque não tá nem falando a mesma língua ou se entrosando. Aí, quando não tem entrosamento, quem perde é todo mundo, no caso. Eu acho que o diretor que cultiva panelinhas, ele tá jogando contra o próprio trabalho, né? Você tem que tentar manter um time só bem unido. Só que eu não gosto quando... Não tô falando que é o caso do Matheus, tá? Isso aí acontece por aí. Quando utilizam esse termo panela, é só panela, não sei o quê, quando na verdade a pessoa não está apta para fazer parte de alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa não sabe tocar ainda,
mas fala assim, fulano só bota o pessoal da panela dele. Não, fulano às vezes não te colocou porque você ainda não tá tocando. Aí você, em vez de correr atrás e ver onde pode melhorar e evoluir, bota a culpa na panelinha ao invés de parar e se olhar, ver como tá tocando de fato, se você tá apto para entrar ali naquele grupo, sabe? Então tem gente que usa a panelinha da forma errada, reivindica da forma errada. Tem que parar e se olhar como tá tocando para ver se realmente está apto para estar ali, né? Mas Aí, também nesse caso, fala. Não, nesse caso, a sabedoria popular a gente vai ter que dar a razão, né? Porque panela é ruim para quem tá fora. Exatamente, exatamente. Então, mas também tem as panelinhas ruins, né? Quando, Claro. por exemplo, o diretor só coloca um grupo X para fazer show com um cachê, né? Sim. Aí só bota aquela galera ali. Aí quando tem furada quer chamar outra galera. Isso aí é péssimo. Isso acontece, Total. às vezes acontece mesmo. Então, É raro, mas acontece muito. exatamente. Então tem as panelinhas com razão de serem reclamadas e tem as panelinhas que as pessoas reclamam sem razão nenhuma porque não estão tocando o suficiente para estar ali. Cláudia colocou o lado bom, amizades, o samba. Ruim, falta de respeito e empatia, exploração. Nossa, essa é muito polêmica. Se eu falar, vou ficar aqui mais uma hora. E, por exemplo, o Fred Almeida na sequência, só pra gente linkar um ao outro, ele falou também do lado ruim. Ele disse assim: Não ter nem água para beber na quadra. acho que isso entra na falta de respeito que a Cláudia mencionou, Exato. talvez exploração, porque a escola precisa de você lá tocando, se dedicando, seu tempo, seu dinheiro, seu tudo, sua energia. E, pô, nenhuma água pra beber, né? É. Enfim, se realmente puxar esse fio, tem uma pauta aí de injustiças, de falta de respeito, de empatia, de exploração, sim. Isso faz parte do mundo do samba, sim. É um lado ruim, sim. Que dá para fazer conversas, debates só sobre isso, né? Inclusive, quem não ouviu ainda as entrevistas do Pode Tá, com os diretores de bateria que tem lá no canal, falamos muito sobre várias coisas disso, né? Sobre isso. Então, quem quiser dar uma ouvida lá, temos lá 3 programas para vocês ouvirem bastante, ficarem putos da vida, né? Reclamando. É isso mesmo. Mas também tem as coisas boas. Ó, mais uma aqui, Thalita. Dilma Marques mandou assim: Camisa de bateria com foto de rainha. isso é bom ou ruim? Pra mim é ruim. Gente, não aguento mais. É ruim, eu tô brincando. É que ela não colocou, mas acho que é um consenso. Acho que é um consenso. Pode ter um outro que gosta, mas a maioria, né? Enfim. Aquele cabeção da rainha, a gente ostentando. Ai, que beleza, que delícia. Ninguém quer ficar carregando mulher pelada na camisa, né? Mas, enfim, Ai, faz complicado. parte da cultura Faz do parte. carnaval, né? Tá aí. O Bernardo Que colocou: mais? ruim, machucar a mão no tirante dos surdos e repiques. É verdade, isso acontece. Já aconteceu quando eu desfilei de repique. Até antes de desfilar, quando pegava assim na escola, de ver o instrumento com a marca de sangue. Já vi. Nossa. No couro, na pele, o ritmista tocando ali na adrenalina, pá, e a mão vai direto ali no tirante. Isso aí, infelizmente, pode vir a acontecer. Verdade. Outro que falou aqui do lado ruim foi o Sérgio. Dia no dia do desfile que atrapalha. Isso é péssimo. Tem muito também. Alô, carnavalescos! Isso aí é péssimo. Realmente, quando você pega uma fantasia ruim, acaba com o seu desfile. Você se dedica o ano inteiro para aquele momento você não se divertir. Então, dica da tia Thalita: se divirtam durante o processo. O processo tem que valer a pena, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Não coloquem toda a expectativa de vocês no desfile, que normalmente o desfile não é o melhor dia, por causa das fantasias também. Verdade. Luma. Lado bom, tocar. Com certeza, tocar é gostoso, né? Lado ruim, ensaios que acabam muito tarde. Concordo. Cara, principalmente Também. depois da pandemia, né? As pessoas desacostumaram essa coisa de ficar tarde da noite, madrugada na rua, gente. Bota o negócio para terminar cedo. Uma das escolas que mais mantém horário de ensaio no horário razoável é o Salgueiro. Eu lembro quando eu desfilava no Salgueiro, 10 horas, 10h15, estourando, tava acabando o ensaio de rua, tá? Poxa, verdade. Ensaio de quinta, estourando 10, 10h15, 10h30, assim, no máximo, assim. Normalmente era assim, né? Na época que eu desfilava. Então,
Um agradecimento à Associação de Moradores do Andaraí. Não é? Esse é, nossa, que depois das 10 ninguém quer. Diferente da Vila Isabel. Azucrinado. Diferente da Vila Isabel, que os moradores amam, a maioria, pelo menos todos. É verdade. Amam os ensaios de rua. A gente passa com a camisa na 28, todo mundo pergunta, tem ensaio hoje? Todo mundo empolgado. É verdade. E a escola abraça, o bairro, né? Abraça a escola ali, é todo mundo Ficam na varanda, né? Na janela, bandeira. Torcendo. Verdade. Com isso, o ensaio acaba o quê? 11h15 da noite. O ensaio, verdade. Né? Não é, mas também é tarde. Pra quem tem que trabalhar no dia seguinte, pegar ônibus, é tarde. Né? Mas assim, tem escola que começa o ensaio lá pras 11. Meia-noite. Aí, realmente é muito puxado. Muito. João Paulo Matoso. Fala aí. Nosso colega, ritmista da Vila Isabel. Lado bom. Fazer amizades e tocar no maior espetáculo do mundo. Boa, João. Concordo. Muito bom. Olha isso aqui, Thalita. Olha isso aqui. João Paulo Matoso, ritmista da Vila Isabel, falou assim, lado ruim. Ensaiar. Então, mas o ponto positivo é que ele fala que ensaiar é ruim, mas ele quase não falta, graças a Deus. É verdade. Então, João, acho que no fundo você gosta, sim, de ensaiar. Só que, é claro que é porque assim, é que eu já conversei com o João sobre isso. Essa época do ano, antes de escolher o samba, realmente não é dos melhores ensaios dessa época, né? Não tem muita coisa. Apesar que na Vila eu botei uns desenhos lá bem, né, pra desafiar a galera, então tá todo mundo soltando fumaça na cabeça. Ninguém tá entediado. Ninguém tá entediado na Vila Isabel, exatamente. Tá fluindo. Mas, às vezes, tem alguns ensaios que não são muito produtivos nessa época do ano e a coisa fica boa depois que escolhe o samba, né? Aquele ensaio de rua, aquela energia, né? Pô, é bom demais. Rui Bueno, lado bom. O lado bom é que você pega experiências diferentes. O lado ruim é que você não tem uma bandeira. Rui, aí depende, né? Você pode abraçar uma escola, uma bandeira e ser aquela ali a sua vida inteira. Ou não também. Tem ritmista que realmente, às vezes, não tem nem escola. Ele só desfila em várias pelo prazer de tocar e desfilar. Mas não é regra, né? Eu acho que talvez ele confundiu com o ser ritmista de várias escolas, né? E sim, se você é ritmista de várias escolas, você pega experiências diferentes. É ótimo por esse lado. Mas também, se você sassarica muito para lá e para cá, às vezes você não tem uma bandeira, você não tem uma identidade, né? Por estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas é super possível você desfilar em 10 escolas, mas ter a sua escola do coração e ter a sua bandeira, né? Inclusive, é uma particularidade muito bem-vinda e muito saudável do universo das escolas de samba, que é muito diferente do universo do futebol, por exemplo. Exato. E quem é de fora sempre comenta isso comigo. Nossa, eu acho muito legal esse negócio de cor, irmandade. Tem ritmista, tem né, o logo da escola tatuado no braço e tá desfilando em outra escola. Isso não é um problema? Ninguém olha estranho? Eu falo, não, pelo contrário. Então, você poder não ter uma bandeira ou ter a sua e vestir a camisa de várias outras escolas, na verdade, é um lado muito bom que eu acho também desse universo. É isso aí, concordo com você. Rafael Verde. Lado bom, samba é alegria. Verdade. Lado ruim, a inveja de muitos caras. Olha. Complexo, isso hein? tem em qualquer lugar, né? Infelizmente. Triste. Vaidade, inveja, essas coisas tem em todos os lugares. Demétrio Costa. Lado bom é que somos felizes. Lado ruim é que... Aqui. Não falou. Não falou. Só botou 3 pontinhos e kkkk. Deve ser porque a lista é grande, né? A lista é grande. A gente pode completar aqui, então, com alguns pontos que não foram mencionados, né, Thalita? A gente separou aqui, por exemplo, eu acho que um lado bom é que, como ritmista, você é o primeiro e último a sair da avenida. Você vive a festa por mais tempo e mais intensamente do que os outros segmentos. E o lado ruim é que você é o primeiro e o último a entrar na avenida. E esse lado fica ruim quando sua fantasia tá péssima, né? Tipo, você tá doido pra sair dali, quase passando mal, aquele negócio machucando. Então, você ser o primeiro e o último a entrar e sair ali vira ruim por conta da fantasia ou de um desfile ruim que a sua escola possa estar fazendo, né? Ou a bateria não tá no bom momento.
Verdade. O que você acha mais? Então, vou começar pelo ruim, né? Pra gente tentar ficar mais brando. Lado ruim no tamborim é porque tem muita coisa para memorizar, né? O tamborim comparado aos instrumentos de cozinha, nossa, comparado a qualquer instrumento, tem muito mais coisas para memorizar, exige muito mais da sua concentração, né? Mas um dos lados bons do tamborim, que eu acho que tem vários, é você não precisa chegar mais cedo para ir lá no caminhão da bateria buscar um instrumento. Você já chega com o seu instrumento na sua mão, vai direto para a concentração, direto ali para onde a bateria vai começar a tocar e tá tudo certo. Outros pontos ruins aqui que ninguém falou, mas a gente também volta e meia fala nas nossas resenhas. Custo. Envolve custo, né? Deslocamento, alimentação, nem sempre a escola, aliás, raramente a escola ajuda em muitos custos extras. Uma coisa legal, né, principalmente dessa temporada, é que cada vez mais a gente está vendo as baterias colocando jantar para os ritmistas, isso é bem legal, isso é uma conquista. Sim. De muito esforço ao longo do tempo, a gente tem visto cada vez mais. Mas são muitos custos ainda não cobertos durante toda a temporada, em todos os compromissos. Mas fazer parte do que é o coração da escola e o que vibra, toca mais alto nos foliões, no público. Não tem jeito, né? Todo mundo fala, a bateria quando passa. Sim. E não é a bateria quando passa, é a gente quando passa. Tipo, ritmista, a gente é ritmista, a gente é a bateria. Isso é inexplicável, isso é muito legal. E eu acho que isso passa muito... o que eu tinha falado bem mais cedo e agora a gente arremata é que olha como o lado bom quase que de todo mundo, se não de todo mundo, conversa, dialoga pelo mesmo lado do que significa isso tudo, a alegria que o samba traz, as vivências, as experiências, fazer parte desse coração, que tocar é maravilhoso, a energia, as amizades. Esse é o grande lado bom, na verdade é um grande lado bom que compensa tudo que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o lado ruim, pontualmente, vários aspectos diferentes. Mas essa força aí do lado bom ainda ganha e ganha muito. É inexplicável. Eu quero só lembrar que aqui no Rio, tá? Vocês podem mandar mensagem lá nas caixinhas, por aí, falando mais sobre isso, tá, gente? De acordo com o carnaval de cada um por aí, né? Mas aqui no Rio, o excesso de compromisso é uma coisa que me pega muito, assim, pra ritmista, pra bateria, sabe? Sim. Excesso, toda hora um convida, toda hora apresentação aqui, ali e tal. Excesso de compromisso não remunerado, né? Porque quando é remunerado, você ainda, tá, né, contribuindo para pagar aquela hora da pessoa. Mas fora isso, nossa, isso tá quebrando muito, porque você quer cobrar do ritmista a presença no ensaio que é pro desfile, né, pro foco do trabalho. Aí você tem que ficar incomodando o ritmista para ficar fazendo coisas extras de graça. Isso é muito ruim, né? Então tem escola que tem muito compromisso, tem escola que tem menos, mas saibam que isso pode vir a acontecer dependendo da escola que você entrar. Mas como a Natália falou, no final das contas tudo é uma balança, né? O lado positivo ele tem que estar mais acima do que o lado negativo. Enquanto o lado positivo prevalecer e tocar o seu coração, a alegria do samba tocar o seu coração, fizer diferença para a sua vida, para a sua saúde mental, para a sua alegria, para tudo de bom na sua vida, continue, mas sempre tentando manter o equilíbrio, porque vale a pena. Olha, a gente floreou hoje bonito, hein? Eita, que eu acho que vai ser o recorde. Esse floreio foi estendido. Vamos fechando o floreio do dia e chamando o nosso próximo quadro. Me ajuda, Thalita. Oi, Thalita, tudo bem? Me chamo Gi Kaufmann, sou ritmista da bateria Orquestra de Percussão do Império de Samba Quem São Eles, aqui de Belém do Pará, atual campeã do grupo especial do Carnaval Paraense. Bom, a minha pergunta é sobre a construção de desenhos de tamborim. Como é o processo de criação de desenhos? Qual é o melhor tipo de afinação no seu ponto de vista? E, principalmente, o que você considera mais importante em um bom desenho de tamborim? Me ajuda, Thalita. Beijo. Alô, Gi, um beijo pra você e toda a galera de Belém. Carnaval de Belém, cada vez maior, muito legal. Então, ela lançou aí 3 perguntas, né, basicamente, não foi? Uma, como é que é o processo de criação? Eu vou linkar a primeira com a última, né, o que eu vejo como mais importante, porque para mim tá misturado. O processo de criação ele é pessoal, né, de cada diretor, de cada pessoa que cria o arranjo, cada um tem o seu método.
Posso falar do meu. O meu é todo baseado em cima da dinâmica e da melodia do samba, né? É óbvio falar que é em cima da melodia, só que você não vai florear, vai botar desenho o tempo inteiro no samba. Eu não gosto disso, tem que ter momento de pausa, porque o bonito do tamborim é quando ele tá sem tocar e ele volta de repente com aquela afinação bonita e tal, e aí ele brilha. Quando o tamborim toca o tempo inteiro, ele acaba cansando, ficando mais do mesmo, então ele não brilha, não aparece, né? Então, o meu processo de criação, é claro que a gente leva em consideração a melodia e a métrica do samba, mas principalmente o que eu julgo também como mais importante é você respeitar a dinâmica do samba, não tocar na hora que não está pedindo, que a melodia está ali mais calma, não está pedindo para você tocar na queda de segunda ali, às vezes, ou você vir com um carreteiro no refrão, quando tem que explodir, tem que fazer a baiana rodar, fazer a passista sambar, jogar no alto, você botar mais carreteiro para ajudar naquele momento do samba. Quando tem um contraponto, um contracanto, o tamborim responder a melodia. Então, você explorar o que o samba te traz, né? A construção do desenho, ele tá, não é no que eu acho que tem que entrar, independente do samba. Tem que ser o que o samba traz, e aí a gente cria em cima da estrutura do samba, tanto de melodia, métrica e principalmente da dinâmica, né? E ela falou também sobre afinação, não foi? Isso, qual que é a melhor afinação na sua opinião? Então, a melhor afinação é aquela que combina com a equalização como um todo da bateria. Tem que conversar com o mestre e entender qual é a equalização daquela bateria, se é uma bateria mais grave, uma bateria mais aguda, a parte da cozinha, né? E a afinação do tamborim tem que fazer o contraponto com isso, né? Se você tem uma bateria bem grave, você botar o tamborim bem frouxo ali, ele vai sumir ali no meio, né? Normalmente eu gosto da afinação de gosto pessoal de médio para agudo, né? Grave depende muito, né? Acho que ali você ouvindo de perto às vezes é agradável, mas de longe muitas vezes esse grave ele se perde ali no meio dos outros médios, dos outros instrumentos da bateria, né? E o tamborim normalmente está perto do chocalho, que é um instrumento super estridente, que se na proporção tiver desequilibrado, o chocalho encobre o tamborim, né? Então tem que ter um meio termo. Então o grande lance é conversar com o mestre, entender a equalização, a afinação da cozinha da bateria, achar uma afinação do tamborim, testar, botar a galera para tocar, tentar colocar todo mundo com a afinação bem parecida, bem próxima ou igual, e aí bota a bateria para tocar lá no chão, sobe em algum lugar, ouve de longe. E aí se você tá ouvindo bem o tamborim sobressaindo ali, né, aparecendo, aí tá com uma afinação legal. Se de longe você não tá, a afinação do tamborim não tá favorecendo com que ele apareça ali, aí você tem que tentar mudar a afinação. Mas isso serve para a bateria inteira. Você tem que ouvir, afinar os instrumentos e ouvir de fora, ver se você está ouvindo todos os instrumentos. Que às vezes não é só afinação, às vezes é execução também. Se o tamborim bem afinado e a execução ruim, ele também não vai aparecer. Tá bom, Boa. Gi? Espero que tenha ajudado, não só você, mas muitas pessoas que têm esse tipo de dúvida, que sempre pinta, né? Aulas e aulas. Ajudou, Gi? Gente, aproveita a oportunidade de vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem pra Thalita Santos. Pode mandar pergunta para Vai Natália lá. também, tá? Não, me ajuda a Thalita, é o nome do quadro. Mas Vamos pode deixar mandar claro. pra Natália também. Lá na Escola de Tamborim, no @Escola de Tamborim, é só mandar a hora que vocês quiserem, no inbox, um áudio. Se apresenta, manda sua pergunta. Vamos colocar aqui e responder num episódio muito em breve. E assim a gente vai finalizando, indo para nossa virada para acabar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra. Eu comecei na Escola de Tamborim em julho de 2022 e hoje eu estou no 130 BPM. A dica que eu queria dar para vocês é a seguinte: nunca parem diante da dificuldade. A frustração, ela faz parte do processo de aprendizado e é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento de novas habilidades. Acreditem mesmo. Depois de ultrapassar a dificuldade, vem um tamborim bem tocado. Sejam muito felizes com seus tamborins. Beijo! Valeu, Sandra! Maravilhosa. Muito legal, Sandra já treina tamborim há alguns anos com afinco, né? Tá pegando braço na Vila Isabel para desenvolver, né? Tá lá no Império da Tijuca também, desenvolvendo. É focadíssima, disciplinadíssima. Então podem escutar essa dica dela, que é o máximo. Pode ter certeza que dá resultado. Com certeza. E sejamos felizes com os nossos tamborins. É isso.
Muita informação, muita coisa para anotar, seguir o baile. E vamos nessa, encerrando esse 4º episódio. Obrigada, Thalita. Obrigada, mais uma vez, Natália. maravilhoso. Foi ótimo. Nossa parceria tá um sucesso. O Tamborim Cast, ó, em breve novidades, hein? Quem sabe em vídeo aí, ó. Então é isso, galera. Compartilhem, tá? Manda para aquele amigo que tá aprendendo tamborim, que tem um sonho de aprender, já para ele chegar já o quê? Com todo o conhecimento do que vem pela frente, tá bom? Compartilhem, por favor, espalhem a palavra do tamborim pelo mundo. E muito obrigada a todos vocês que escutam a gente. Valeu, galera. Até o próximo Tamborim Cast. Beijo!